Seja bem-vindo ao Código de Proteção. No episódio de hoje a gente vai ter um convidado mais do que especial. E é um profissional que coordena a segurança de um dos maiores shoppings do Centro-Oeste com a operação mais complexa. E eu digo que com certeza é uma das mais complexas. É o José Pedro, coordenador de operações do Araguaia Shopping, lá onde tem múltiplas ocorrências e uma gestão de equipe de alta pressão. O José Pedro é o coordenador de operações do Araguaia Shopping e hoje seja bem-vindo, José Pedro. A gente tem a honra hoje de ter você aqui para a gente conversar sobre segurança, sobre brigada, sobre a operação específica em shopping. A gente sabe que é uma operação muito nervosa e que coloca em xeque todas as nossas habilidades. Todos os dias é uma ocorrência diferente, é uma simultaneidade de eventos enorme. Até porque o Araguaia Shopping não é só um shopping, ele também tem uma rodoviária lá dentro. Né? Então hoje a gente tem a honra de te receber aqui, além de ser um amigo de profissão, é um amigo pessoal, gosto muito de você e é muito importante hoje esse episódio para a gente falar um pouco de shopping, né? Operação de shopping, como que é nervosa, porque o pessoal anda no shopping, passeia e só vê a parte bonita, mas não vê o que está por trás, que é uma mega operação e que hoje você está à frente no Araguaia Shopping. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco do José Pedro, qual que foi a trajetória e como que você fez para chegar onde você está hoje, o que te incentivou, né? Ou o que o destino fez para te levar até o Araguaia Shopping. Fica à vontade, meu irmão. Então, vamos lá, né? Marcos, agradecer pelo convite, né? Como o senhor já falou, a gente somos amigos de longa data. A gente tem uma coisa muito em comum, que é gostar do que faz, né? Primeiramente, antes de falar sobre segurança, a gente tem que falar gostar do que faz. Então, eu sou o José Pedro, coordenador de segurança do Araguaia Shopping. Já tenho lá 11 anos no Araguaia Shopping, já tenho uma história a ser contada, né? Comecei lá na parte de operação de estacionamento, onde era o operador de tráfego, levantando cancela, e hoje estou no cargo de coordenador, me galgando conforme o tempo. A cada um ano e meio, acabou surgindo a oportunidade de ser promovido, e a gente abraçou essas oportunidades, correu atrás do que precisava, né? Precisa ali de um gestor de segurança. O que o gestor de segurança tem que ter? Vamos lá. O gestor de segurança hoje ele tem que ser profissional na área que faz, ter um currículo bom também no mercado, né? Fora aí ser formado na área, que é a gestão hoje de segurança pública, né? A gente tem essas formações. A gente tentou galgar para tentar chegar ao máximo aí do posto hoje, né? E como o senhor fala, o Araguaia Shopping, eu acho que é um berço para todos os locais, porque ele passa a média aí de calcular, vamos usar uma média de 2 milhões de pessoas aí por mês, né? Então, assim, a gente tem um fluxo muito grande de pessoas vindo de vários estados, então a gente vê várias culturas junto ali com a gente. Então tem cultura do norte, cultura do sul, então todos se encontram ali hoje no estado de Goiás, que é aqui nossa rodoviária, que além de ser uma rodoviária, ele é um shopping, né? Uns conhecem como shopping rodoviário e outros conhecem como rodoviária e shopping, mas é um complexo só, a administração ela só administra as duas partes, tá? E eu vou falar do Araguaia Shopping. Estamos completando também 25 anos este ano de Araguaia Shopping de empreendimentos. Para quem não conhece, faço o convite para ir conhecer, pelo complexo que a gente tem. E quando você fala em segurança, a gente fala muito só o bonito, né? O cliente vem, passa e vê ali o shopping, opa, o extintor ali tá bonito, o segurança tá bem fardado. Então, além da gente preocupar com a visão que a gente tem do shopping, deixar bonito para o cliente, a gente tem que preocupar a prevenção, que é preocupar com o treinamento, preocupar com os certificados que a gente tem que emitir aí, com o bombeiro, o Mangueira estando em dias para própria prevenção nossa aí e do cliente. Então é isso é viver de segurança. Excelente. Eu sou suspeito de falar do Araguaia Shopping porque lá é o meu berço também, né? Sim. Eu teve um podcast passado aqui que eu contei a minha história profissional e eu contei que eu iniciei lá, né? Eu iniciei como atendente de lanchonete da rodoviária ali na plataforma, né? No Embarque Leste. E ali eu fui galgando, né, na minha profissão e serviu como base para estar onde eu tô. Né? E, novamente, eu sou suspeito de falar do Araguaia Shopping porque eu gosto muito de lá. Para alguns é um shopping, para outros é rodoviária, para mim é minha casa. Eu gosto muito do Araguaia Shopping e aprendi muito.
né? Você também tem a sua trajetória lá e eu tenho certeza que você tem um carinho muito grande pelo Araguá Shopping. A gente viu várias mudanças, né? Se a gente for falar de uma década para trás, a gente viu diversos tipos de mudanças no Araguá Bastante. Shopping e para melhor. Hoje a gente tem uma estrutura bem melhor. E, José Pedro, é, a pergunta que eu vou fazer para você aqui, eu conheço você há bastante tempo, mas eu não sei, né? Mas qual que foi o maior desafio da sua trajetória até você chegar onde você está hoje como coordenador de operações? O maior desafio. Então vamos lá, o maior desafio é você trabalhar nessa área e gostar dessa área, porque isso que eu falei, não é só trabalhar na área, você tem que gostar daquilo que faz. Esse é o maior desafio todos os dias. Porque o Araguaia Shopping, eu brinco muito com os meninos, eu falo assim, o Araguaia Shopping é uma caixinha de surpresa. Na verdade, toda operação é uma caixinha de surpresa. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente trabalha com prevenção para aquilo que pode acontecer. Então, eu acho que esse é o meu maior obstáculo de todos, porque não é uma rotina que cada dia você está aprendendo mais. Então, esse é o maior obstáculo hoje. É, hoje, para a operação do Araguá Shopping funcionar, não é só a equipe orgânica, né, já faz parte da administração do shopping, mas tem as empresas terceiras, parceiras que fazem a operação do shopping andar, que é a equipe de segurança, a equipe de brigada, a equipe de limpeza, que é de facilities, tudo isso é coordenado por você para que funcione. E eu vou te fazer uma pergunta aqui. Essa pergunta, para diversos tipos de cliente, funciona, mas para o Araguaia é um pouco diferente. O que você diria hoje para um vigilante, né, para um brigada, que quer chegar onde você chegou? O que ele tem que fazer? O que ele tem que ter na veia para chegar onde você está, ter essa expertise, essa maleabilidade, essa força de vontade que você tem de conduzir o Araguaia Shopping? Então, vamos lá. É uma pergunta É complexa, uma né? pergunta bem complexa, né, Marcos? O, Então, o que, assim, que o cara tem que ter para aguentar, sabe? Toda essa é pressão. gostar da profissão. É fazer aquilo com o coração. Então, a gente tem que fazer aquilo com o coração. Eu já estou na área aí da segurança privada. A gente passou por um período aí para a segurança pública, né? Tivemos um experimento do Estado, mas foi muito bom para a gente aprender profissionalmente. Isso ajudou bastante a gente. Então, a gente tem que gostar do que faz. Não é só estar ali por um salário, vou trabalhar hoje que dali vai bancar minha conta. Não, a gente tem que gostar do que faz. A gente gostando do que faz, a gente vai galgando de pouco em pouco, com as oportunidades que for surgindo. É lógico que o vigilante também ele tem que se preparar. Então, peraí, para mim ser um coordenador hoje, para mim ser um supervisor, eu sou vigilante, já quero ser gerente de contrato de vigilância. Cara, vamos passo a passo. Pô, eu sou um vigilante, eu quero ser um líder. O que eu tenho que fazer para me ser um líder? Eu tenho que me destacar em quê? De líder eu quero virar um supervisor. O que o supervisor tem que ter, que eu já tenho e eu preciso aperfeiçoar para chegar nesse local? Então, a gente tem que ir de degrau em degrau. Então, eu acho que eu comecei lá de baixo, cheguei até lá em cima, através desses degraus, de pouco em pouco, sem ultrapassar, né? Sem ultrapassar. E, às vezes, você pega um cara e fala, pô, tem um cara ali que tem 20 anos de vigilante, não é um coordenador, mas ele se preparou para aquilo, ele correu atrás para aquilo, como diz, a oportunidade ela passa, mas você está preparado para ela? É. A sorte é a oportunidade, mas a preparação, né? Sim. Tem que estar preparado. E o segurança de shopping, ele tem que ser diferente de qualquer outro local. Eu lembro, desde quando eu trabalhava em outra área que não era da segurança dentro do Araguaia Shopping, eu via a atuação dos vigilantes e eu já via que era muito diferente. Porque, como você falou, o Araguaia Shopping ele não é só um shopping, ele é uma rodoviária que concentra a população do Brasil todo. Brasil todo. Né? Então, ali o vigilante ele tem que saber se comunicar e se comunicar com diversos tipos de pessoas. Pessoas nacionais e pessoas estrangeiras. Então, esse é um dos diferenciais que o vigilante patrimonial do shopping tem que ter e do Araguaia Shopping. Mas eu queria que você citasse aqui para mim o que muda na prática. Vamos até comparar de shopping para shopping. Né? O que muda na prática do vigilante do shopping convencional para o Araguaia Shopping? O que ele tem que ter de diferencial? O que ele tem que ter diferencial? Além de gostar da profissão, né? Porque, assim, é um shopping que você realiza. Acho que todos os shoppings ninguém fica parado, né? A gente tem que atuar nessa área de segurança. Então, cada shopping tem sua particularidade. Uhum. Então, a gente tem Flamboyant, no mercado hoje do estado de Goiás, né? Tem Flamboyant, tem Goiânia Shopping, tem vários shoppings aí em Goiânia. Cada shopping tem sua particularidade. Mas a vigilância em si, em todo local, ela tem que mostrar a sensação de segurança para o lojista. Não só para o lojista, então também para o cliente. Então, a gente tem que
mostrar para o cliente que ele está naquele local seguro. Então, a diferença que a gente aplica no Araguaia Shopping é isso, a sensação de segurança, tanto para quem trabalha no local, tanto para quem está vindo visitar. Porque quando você tem uma sensação de segurança, você retorna mais vezes no local. Eu vou naquele local porque ele é mais seguro, porque eu estou lá, o vigilante está posturado, o vigilante tem uma postura, o vigilante sabe conversar. A gente vê uma geração de segurança que antigamente era só colocar uma farda, dar uns 2 tapas na orelha ali e falar que era segurança. Essa era passou. Então, essa era de segurança passou. A gente tem uma segurança mais profissional. Ele faz uma formação, ele tem que ter uma, se estiver certo, é a CNV, né? CNV, Tem que ser certo. cadastrado pela Polícia Federal, homologado pela Polícia Federal. Ele passa por um treinamento na empresa, ele passa por uma implantação do seu posto de serviço. E cada shopping, que a gente falou, tem sua particularidade. Então, a gente, além de ter nossa particularidade da região, que é, que eu posso falar, né? É o Uma zona é o vermelha. berço que recebe todos os estados, né? Então, todos os estados que quer viajar pelo Brasil passa praticamente, a gente está centrado no meio do estado, né? Então, além disso, a gente tem um comércio. A gente tem a 44, que é o segundo maior polo atacadista do mercado, né? Temos a Feira Hippie, para quem conhece a Feira Hippie aí, muito tempo, se eu estiver certo, é a primeira aí na América Latina, feira coberta. Então, assim, tem cadastrado ali mais ou menos ali uns 16 mil CNPJ. Então, a gente tem um fluxo muito grande de pessoas. E por ter esse fluxo de pessoas, a gente também tem um fluxo muito grande de pedinte, por ser uma praça também na região, morador de rua com situações vulneráveis, né? Então, é uma situação muito complicada. Então, a gente tenta atuar em todas as áreas sem trazendo a sensação de segurança para o cliente. Porque, às vezes, é o que eu tô falando, o cliente só vê aquilo bonito, ninguém sabe o que passa lá atrás. É. Ô José Pedro, você falou de um ponto importante que é da parte que não era para você fazer a gestão, mas acaba caindo no seu colo, que é a parte de pessoas em situação de rua, que é o pessoal vulnerável. Hoje o Araguaia Shop ele tem uma parte lá que presta auxílio a essas pessoas, né? É, levando em conta que a parte externa é uma parte mais complicada, é uma área de risco que já foi muito mais perigosa antigamente, você lembra que era muito mais perigosa, Sim. e tudo cai para dentro do Araguaia Shop. Tudo quanto é tipo de ocorrência cai para dentro do Araguaia Shop. Então acaba que você não faz só a gestão do Araguaia Shop, você faz a gestão do Araguaia e de tudo que acontece em volta, porque a cabeça pensante ali é você, né? E é muito importante ressaltar que o Araguaia Shopping hoje, ele faz esse papel de assistência social, ele presta auxílio, né? Junto com os órgãos Com os órgãos competentes, competentes que né? temos lá. E me fala um pouco mais disso aí, como é que funciona hoje o Araguaia Shopping, porque a rodoviária por si só, ela já acumula essa quantidade grande de pedintes, de pessoas em situação vulnerável. Como que o Araguaia Shopping lidar com isso? A gente lida com procedimentos. Então, toda ação que é tomada lá dentro, ele tem um procedimento por trás. Então, vamos lá, a gente tem uma situação aí de situações vulneráveis, aí vamos colocar aí o morador, né? Às vezes ele procura abrigo na rodoviária. Então, é feito todo um procedimento, é conduzido ali para assistente social, tem se eu estiver certo lá, a Capela dos Imigrantes também. Então, a gente trata todo mundo por igual. Ele sendo morador de rua, ele é tratado com educação, com respeito, é feita uma abordagem padrão, aonde identificamos quem é o guerreiro, aonde ele é conduzido para esse centro de apoio. Tá? Existem procedimentos que é uma rodoviária, então só está ali dentro a partir de certo horário, só quem vai embarcar. Então, comprovação de passagem, feita uma abordagem, aqueles que não estão ali para embarcar, que quer dormir ali dentro, a gente tenta conduzir ele com a maior educação possível e acolher dentro desses órgãos competentes aí. Então a gente confirma aqui que a gestão do Araguaia Shopping não é uma gestão fácil e cai tudo no seu colo. E aí a gente fala de outra parte da gestão, que é de um ângulo único, que é a parte mais de administração do shopping mesmo de fato. Porque o shopping ele tem múltiplos donos, né? Sim. Né, que a administradora, os lojistas, e como que isso facilita ou como que isso complica a gestão? Porque você tem que fazer a gestão do consumidor final, que são os clientes, tem que fazer a gestão das terceiras, tem que fazer a gestão do que acontece no externo, e como que o convívio com os lojistas, com o administrador, porque é outro tipo de gestão, porque também são donos do shopping, são condôminos, na verdade, né? Como que é essa relação com os lojistas? Essa relação com o lojista, né? Vamos lá, o lojista ele é satisfeito até o momento que ele não tem furto, né? A partir do momento que você é furtado, você é qualquer cidadão. A partir do momento que ele é furtado, ele se torna vítima. A partir do momento que ele se torna vítima, ele se torna crítico, né? Ah, poderia ter evitado, poderia ter feito aquilo.
E a gente fala que a situação aí não é fácil, porque todo mundo, como você falou, todo mundo é dono. Então a gente tem um cliente que vem, ele é dono, porque ele está pagando para estar fazendo aquilo dali. Ele está pagando pelo serviço que tem ali dentro. Ele quer comprar, ele quer ser bem atendido. E o lojista também. Ele está vendendo o produto, mas ele também é cliente, porque ele paga ali um condomínio, ele paga uma taxa. Então, assim, ele também é cliente. Então, a gente tem que fazer a satisfação de todo mundo, tanto do cliente que a gente recebe como lojista, tanto com o cliente que vem visitar a gente. Então, não é uma operação fácil. Todo mundo fala assim, tomar conta de um shopping hoje é fácil. Cara, não é. Envolve todo um time, tá? A gente tem aí time de marketing, time de comercial, time de segurança, time de manutenção, time da terceirizada. Então, sim, é toda uma operação. É uma operação, não é uma operação simples, é bem complexo aí pra gente tratar de todas essas situações. E operações a gente fala, né? Operações a gente só aprende a trabalhar com operações conforme vai acontecendo. A gente previne, mas a gente não sabe o que vai acontecer, então a gente vai aprendendo a trabalhar com aquilo. Então a experiência também conta muito nessa área. Muito bom. José Pedro, hoje na sua visão, você é morador nativo aqui de Goiânia e você conhece os outros shoppings. O que você vê de diferente que hoje o Araguaia Shopping tem, que você fala assim, cara, ainda bem que esse tipo de operação, ainda bem que o procedimento executado aqui no Araguaia Shopping é desse jeito, que é diferente de outros shoppings, que você acha imprescindível que o Araguaia Shopping tenha para rodar com harmoniosidade? O Araguaia Shopping, nessa situação, o que eu posso te explicar? Como é que você tem aquela sensação de segurança? Tudo que ocorre na região, ela vem para dentro. Então, assim, a gente tem situações que ocorrem ali que é um furto, é uma pessoa que foi agredida, tem situações que as pessoas machucam na região e vêm para o Araguaia Shopping porque ele sabe que ele tem uma brigada de autoatendimento, ele sabe que tem uma segurança que pode ajudar ele. Então, o diferencial é que a gente tem, que a gente fala, além de grandes marcas, né? Que a gente tem muito outlet, eu acho que é a maior concentração de outlet no estado, a gente outlet de várias marcas. Além disso aí, a gente tem a sensação dos órgãos que dá apoio para a gente. A gente tem a NTT lá dentro, a gente tem a GR lá dentro, a gente tem a assistente social. Então, isso diferencia muito os outros shoppings. Isso é muito importante. José Pedro, se a gente for comentar de situações reais que aconteceram no Araguaia Shopping, a gente vai passar aqui a noite toda, né? Mas eu queria te perguntar, desde quando você assumiu a gestão, ou desde quando você trabalha no Araguaia Shopping, de algum fato que te tocou profundamente de forma emocional, que você lembra até hoje dessa ocorrência e que você tira como lição, né, na sua vida como pessoa, como profissional, que marcou muito a sua trajetória no Araguaia Shopping. Eu queria que você ficasse à vontade para contar. Toda ocorrência, na verdade, toda ocorrência ela tem ali um sentimento, né? Cada um com o seu sentimento. Mas a gente aprende a trabalhar da seguinte forma: a gente trabalha com a razão e não com o coração. Então, quando a gente vem trabalhar, já tive diversas situações de se atender uma pessoa que você vê que ela está precisando, a gente tenta ajudar, mas ela não se quer ajudar. Isso dói muito, porque você quer ajudar a pessoa ali e a pessoa não quer se ajudar. A gente tenta. Às vezes a gente chama alguns órgãos para dar apoio e às vezes a gente mesmo consegue dar esse apoio. Só que, porém, a pessoa não quer ser ajudada. Enquanto você vai ver, amanhã ela está na mesma situação, depois da manhã ela está na mesma situação e no lugar de melhorar, ela está piorando. Isso dói muito como ser humano, né? Não só como gestor, mas como ser humano. Isso machuca muito. Entendi. E algum caso real que você lembra que você teve que conduzir essa ocorrência, qualquer tipo de ocorrência que você lembra que te marcou profundamente, seja ela de solidariedade ou ocorrência mesmo que envolve a polícia, algo que marcou muito o Araguaia Shopping e que você marcou na sua profissão essa ocorrência? Eu tive uma ocorrência, não me lembro a data exata, que eu acho que é uma ocorrência que mais me doeu porque a gente é pai. Então eu tive uma situação ali de uma criança saiu correndo dos braços da mãe e veio um veículo e colidiu com essa criança, a gente teve que dar todo aquele aparo. E a gente, como pai, dói muito por saber. Você fala assim, cara, por que a mãe não segurou? Por que a mãe não tá perto da criança? Deixou ela no ponto vulnerável, num fluxo de veículo ali, soltou a criança. E quando a gente chegou perto, a mulher tava com mais 5, 6 crianças e tava cagando e andando para as crianças. Então, assim, fica ruim. E a gente, como pai, como ser humano, dói muito isso aí. Então, isso marca muito a gente. A ocorrência que envolve uma pessoa de idade, uma criança,
Isso dói muito, isso comove muito. A gente... Isso é muito complicado mesmo de falar, porque eu também sou pai, e isso vai muito ao encontro do que a gente conversou agora sobre o fluxo dentro do Araguaia Shopping. É muita gente, diversos tipos de gente, às vezes a pessoa desce ali do ônibus com um monte de criança, não tem apoio nenhum. Na verdade, trazendo para a realidade, a gente sabe que a criança, se você piscar o olho, ela corre, ela some, né? Então, é muito complicado. Teve alguma ocorrência na parte do núcleo de segurança, né, em que você lembra que teve um desfecho marcante, seja ele bom ou seja ruim, que isso, né, sirva de exemplo até para os outros shoppings, entender como que funciona a dinâmica de uma ocorrência dessa e saber como conduzir. São tantas ocorrências, né, Marcos? Eu vou falar de uma por uma aqui, que nem você falou, a gente vai ficar a noite toda. Lembrar, assim, marcante, cara, são várias. Tem uma Tem uma? de 2013 que você estava lá já? Não, não era minha gestão ainda, não tava. Eu assumi o Araguaia Shopping, eu entrei no Araguaia Shopping em 2015. Mas tinha um vídeo até pouco tempo lá, né? Tinha sim. Isso serve muito para conscientizar hoje os vigilantes. Eu vou deixar você contar de forma rasteira, até para preservar a imagem da pessoa que faleceu, né? Mas eu queria que você contasse rasteiramente como que aconteceu, até para, né, direcionar os vigilantes como atuar dentro do shopping com diversos tipos de gente, de pessoa, até porque nesse caso envolveu um morador de rua, uma pessoa em situação de rua, né, que foi uma ocorrência mal conduzida e que, se tivesse uma inteligência emocional, que hoje a gente tem isso muito mais aflorado, né, até nas escolas de vigilância são ensinados, se tivesse uma inteligência emocional melhor, tinha tido um desfecho diferente. Esse caso, assim, eu não cheguei a participar dele, mas ouvi comentários, ouvi pessoas falando, né? A gente ouve alguns boatos, não foi da minha gestão, né? A gente tem essa situação aí. Pois, se eu estiver correto, não me lembro muito o caso, mas vou me relembrar aqui algumas coisas que o pessoal comentou. Porque quando a gente fala em segurança, a segurança maior é proteger a própria vida, já é o patrimônio nosso maior, né? A nossa vida é o patrimônio maior. Então, devido a uma ocorrência que ocorreu naquela época, a gente teve aí, infelizmente, a vítima se tornou, a pessoa que era para fazer segurança se tornou a vítima. Onde ele levou aí, infelizmente, veio na hora da abordagem, conduziu, antigamente tinha aquela situação de vamos conduzir para a salinha, né? Segurança, vamos conduzir para a salinha. Isso não existe, isso acabou, essa era que a gente falou, essa era acabou. E o vigilante aí, muito emocionado, né? Pegou o rapaz, conduziu para a salinha, e o rapaz, por ser em situações vulneráveis, ele sacou de si uma faca, né? Com o intuito de defender, não com o intuito de matar, se eu estiver correto. Ele, infelizmente, aferiu a jugular do vigilante e ele veio a óbito no local. Isso há muito tempo atrás, se tiver certo, que você falou, 2013 para 2014. Faz muito tempo. Eu não estava lá, mas fiquei sabendo da situação. Então, não tem muito o que falar, porque eu não participei dessa situação. Nesse dia eu estava lá trabalhando como auxiliar operacional e eu lembro muito bem dessa ocorrência, e é muito importante destacar que essa foi uma atitude particular, individual, do agente de segurança que não soube conduzir a ocorrência. Porque, na verdade, hoje qualquer um é capaz de se defender quando se sente acuado. E foi o que ele se sentiu, né? Então, naquele desentendimento, no ato de se defender, acabou desferindo um golpe que veio, né? Veio a óbito, né, o agente de segurança, né? Mas isso faz mais de uma década e isso reflete o que não tem que ser executado. Hoje em dia é muito diferente, as escolas já ensinam de forma diferente, as pessoas já têm uma instrução diferente e a gente hoje já vê um vigilante não só com aquela postura de antigamente, de parar, ficar com o braço cruzado, com o rosto fechado, igual você citou agorinha. Hoje, o vigilante ele tem que ter uma postura mais amigável, que aproxime o cliente dele, porque hoje o vigilante ele é um ponto de referência. Então, quando eu estou perdido dentro do shopping, eu pergunto para o vigilante onde é que é tal lugar. Então, o vigilante ele tem que ser solícito, ele tem que se comunicar bem e, em última ratio, que é em último caso, ele agir realmente de forma de usar força, usar realmente o que a lei garante a ele e ter conhecimento de legislação para saber quando é que ele tem que agir, o que é uma legítima defesa, o que é uma legítima defesa de terceiros, né, para ele saber como que trabalha, né, dentro do shopping. Mas ainda falando de ocorrência, isso aqui eu acho que você vai lembrar.
qual que foi a ocorrência mais grave que você já teve que gerenciar e como que foi a resposta da equipe, como é que foi o desfecho? Então vamos lá, eu acho que a ocorrência mais grave que a gente teve que gerenciar, que não é fácil, né? Quando a gente fala em gerenciar, a gente fala em crise. Eu acho que eu Não é lembro uma dessa aí, hein? ocorrência. Eu tive uma situação que ocorreu de um caboclo de situação vulnerável, subi em uma caixa d'água, Eu lembro. né? Ele subiu numa caixa d'água, a gente tem uma caixa d'água lá. Quando a gente fala assim, 20 metros, 25 metros, a gente acha que é perto, mas quando de cima para baixo ou de baixo para cima, a gente vê a altura que se compete. E nesse caso, a gente tem que fazer todo um gerenciamento. Teve que fazer ali um isolamento, teve que conduzir o trânsito para outro lado, teve que chamar o apoio da Polícia Militar, teve que chamar o apoio do Corpo de Bombeiro. Essa ocorrência começou por volta de 4 da tarde, foi terminar por volta de 4 da manhã, envolvendo órgãos competentes com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiro, onde a gente teve êxito e conseguiu subir até o local com a concentração ali, com o negociador da Polícia Militar. Até mesmo ali agradecer ali a região, que a gente tem um Tenente Kleber ali, que dá um apoio imenso para a gente. Então, com o apoio do Tenente Kleber, a gente teve essa condução, aonde o mesmo estava com a faca no pescoço, uma corda enrolada em seu pescoço, tentando um suicídio. E com o negociador da Polícia Militar, com o time de operações do shopping, time de segurança ali organizando toda essa operação, a gente teve o êxito de subir, conduzir o mesmo, imobilizar e conduzir para os órgãos competentes. Então, essa foi a situação aí que gerou bastante tempo até ser minimizada ali. Eu lembro desse caso porque a gente trabalhava junto, né? Eu fazia parte da empresa terceira que prestava serviço para a Paraguai Shopping, então a gente estava junto frequentemente. E eu lembro de você me avisar no WhatsApp a ocorrência, me mandou um vídeo e isso mostra a capacidade de gestão que uma pessoa que coordena um shopping daquele tamanho tem que ter. Tem que ser policial, às vezes psicólogo, psiquiatra, né? A pessoa que está ali tentando contra a própria vida. Sim, porque é o que a gente falou, como a gente trabalha com rodoviária, né? Tá uma rodoviária dentro do complexo do Araguaia Shopping, a gente tem situações aí que, às vezes, eu tive uma situação recente hoje. Eu tive um senhor hoje de 83 anos de idade que fugiu da casa para ir para Caldas Novas. Então, a gente teve que conversar com ele, orientar ele, começou a chorar. Então, assim, a gente teve que ligar para os parentes, o parente vir buscar, falou, meu pai, ele fugiu aqui de casa e ele queria apenas ir em Caldas Novas. Então, assim, são situações, cada ocorrência a gente tem que tratar de uma forma. É lógico, com educação e respeito a outra pessoa, mas são diversas coisas que passam ali que você fala assim, cara, eu até brinco com os meninos, eu falo assim, a gente que já veio da Polícia Militar por um período, eu tenho mais ocorrência hoje no Araguaia Shopping que eu tive como policial militar. É verdade. Então, assim, tem coisas que você fala assim, cara, acontece. Então, a gente tem que trabalhar com todo tipo de pensamento, do melhor ao pior. É verdade. Assim, no período da nossa carreira profissional, a gente muda diversas vezes de acordo com as coisas que vão acontecendo. Na nossa carreira profissional, a gente amadurece, algumas ocorrências mudam o nosso jeito de pensar. E teve algum momento na sua carreira, na sua trajetória, que você falou assim, a partir de agora eu tenho que trabalhar dessa forma, porque isso me fez pensar de forma diferente. Teve alguma coisa que marcou na sua trajetória profissional que você mudou todo o eixo, ou se não, parte dele para você se tornar hoje que você se considera um melhor gestor? Quando a gente fala de gestão, a gente brinca muito que a gente fala assim, a gente é coordenador. Aí o pessoal fala assim, pô, coordenador, o cara não tá lá na hora, coordenador, eu não vou falar assim, é diferença não vou falar de outro job, porque eu não sei como é que funciona em alguns shoppings. Mas quando a gente fala em coordenador de segurança, o cara fala, não, mas é a parte administrativa, é o cara que fica por trás. Mas é o cara que fica por trás e quando a bomba estoura, é o primeiro que bate no ombro e fala, vai lá e resolve. Você tem que gerenciar aquela situação, você é a parte pensante. Mas ao mesmo tempo que você é a parte pensante, você tem que atuar. Então você tem que saber como atuar. Então é a hora que você tem que desacelerar um pouco e falar, peraí, eu tenho que coordenar a minha equipe. Opa, um toma conta disso, um faz aquilo, um liga para isso, um informa isso. Então a gente tem que trabalhar nessa situação. Aí é onde que a gente vai parar de trabalhar muito com, como é que eu posso falar para você, com aquela, como é que eu posso explicar melhor, né? Com a ação, porque quando acontece a ação, a gente brinca muito que existe o vigilante que ele sabe de tudo, mas na hora da ação ele cola as placas. Trava. Ele trava. Então, assim, cara, eu sou, desculpa até falar o nome, né? O pica da galáxia. Mas quando você chega na hora H, o cara, pô, travei. Não sabe E aí, o que você fez? Não, eu travei ali, não sei executar, eu travei, meu psicológico abalou. Então, às vezes, a gente tem que parar, dar um passo para trás ali e falar, cara, peraí, como eu vou agir nessa situação? Como a equipe deve agir nessa situação?
é onde que isso impacta um pouco. E você deixa de ser tão operacional para você trabalhar mais na parte estratégica, né? Hoje, da Pedro, eu acompanhei muito das mudanças que tiveram no Araguaia Shop, eu falo em tudo, tanto na parte de infraestrutura, quanto na parte da segurança e tecnologia. Hoje, o que, que o Araguaia dispõe para facilitar a vida da segurança que ele não tinha 10 anos atrás? Quando eu falo isso é em relação ao monitoramento, à câmera de segurança, né, à identificação de pessoas, o que, que hoje o Araguaia mudou e modernizou que melhora muito mais a vida da segurança? Então, hoje nós temos, além de ser, como você falou, melhorar a vida da segurança, a gente, além de ter bastante vigilante, eu posso explicar para você aqui. Agora você pegou eu, viu, Marcos? Agora você me pegou, porque assim, quando a gente fala em vigilância, a gente tenta dar o máximo de conforto pro vigilante, porque querendo ou não, o cara passa 12 horas ali. Às vezes ele passa mais tempo trabalhando do que dentro da sua casa. Então a gente tem que trazer o conforto para ele. Então a gente tenta tratar o terceirizado como orgânico fosse. Porque às vezes a gente tem aquela situação, o cara é terceirizado, amanhã eu peço ele aqui e vem outro e pronto. Não, mas as coisas não funcionam desse jeito. Porque o cara também é ser humano, então a gente não sabe o que está passando na vida do vigilante. Às vezes o cara está com dificuldade em casa e vem trabalhar com aquilo na cabeça. Então a gente, como gestor, tem que saber tratar esse vigilante, tem que saber tratar a equipe. Então eu tento falar sempre para os meninos, cara, trata um terceirizado como orgânico fosse. Porque ele faz parte do time, ele está ali para somar. Ele é um braço direito nosso, porque quem está no campo na hora ali é o vigilante. Às vezes a gente chega depois. Então quem atendeu a primeira vez, e não vou falar só em ocorrências de segurança, em ocorrências de brigada, já tive situação de pessoas entrar esfaqueadas no shopping, tive situação da pessoa entrar com princípio de infarto. Então tem situação que o cara, crise, a gente fala hoje muito nisso também, crise emocional, crise psicológica, então isso a gente tem que tratar de todas as formas. Então o agente de segurança, ele não está ali só para fazer a segurança do patrimônio, né? Ele faz a segurança do patrimônio, do cliente e a própria segurança dele. Então a gente tenta trazer o segurança para a gente, tenta trazer ele como orgânico fosse. Isso eu acho que é o diferencial que a gente tenta fazer. Excelente. Eu sou prova disso, porque quando a gente trabalhava junto lá, eu sei o quanto você acolhia a equipe terceirizada, até porque quem te atende lá quando você precisa são eles, e não são só o CNPJ, são as pessoas. São as pessoas. Mas a pergunta que eu queria te fazer também é sobre tecnologia. O que, que o Araguaia Shopping hoje mudou de tecnologia de segurança que te ajuda na identificação de pessoas, que te ajuda na contagem de pessoas que estão adentrando ao shopping, até porque hoje você tem um controle de quantas pessoas acessam por dia, por semana, por mês, e isso baliza muito para você também dar as diretrizes para o seu orçamento, dar as diretrizes para as suas operações de segurança, de limpeza, de brigada, que inclusive a gente vai conversar sobre brigada daqui a pouco. Né? Mas hoje, o que, que o Araguaia Shopping tem que ele não tinha? O que, que hoje o usuário do shopping, o usuário da rodoviária pode ficar tranquilo ao acessar o Araguaia Shopping desde a entrada do estacionamento até a saída? A gente fala hoje de sensação de segurança. Então o Araguaia Shopping ele me traz muito isso, a sensação de segurança numa região que é complicada. Porque é um comércio grande, então assim, o ladrão, a pessoa, o meliante, ele vive de oportunidade. Então ele quer uma oportunidade ali, uma região para ele que ele tenta ter oportunidade, porém ele não tem, porque a gente fala em sensação de segurança, a gente tenta coibir isso aí. Então, assim, eu falo para você essa questão aí de melhorias. Eu assumi a gestão em si de segurança em 2020, após pandemia. Eu assumi aquela... Peguei já fazia parte, mas quando eu assumi de verdade foi em 2020. Então, de lá para cá, a gente viu com melhorias. Antigamente, a gente tinha câmeras... Eram câmeras analógicas, então hoje já tem câmeras digital. Antigamente era NVR, hoje é DVR, hoje é NVR. Hoje a gente já está com os projetos novos de melhoria, porque hoje o mercado de tecnologia ele cresce muito, né? Então a gente tem reconhecimento facial, a gente tem aquelas câmeras com software mais avançadas. Então isso ajuda na área da segurança. Hoje eu percebo, como usuário também do Araguaia Shopping desde o ano de 2011, eu vejo que hoje, assim como a maioria dos shoppings grandes, utiliza já as câmeras de LPR nas entradas de cancela para identificar a placa do carro, né? Então hoje a pessoa ela entra, pega o ticket, mas a leitura de placa é feita automática também, né? Automática. E isso é muito da sua... Eu acho que não só o Araguaia Shopping, mas como todos os shoppings do estado de Goiás, a gente tem ali o controle da entrada à saída. Então, se o cara ele entrou pelo estacionamento, foi registrada a entrada dele, ele desceu do veículo, comprou, entrou dentro do veículo e saiu, a gente tem o passo a passo
da hora que ele chega até a hora que ele sai. Isso é sensação de segurança. Isso o cliente se sente mais seguro com essa situação. E lembrando que o Araguaia Shop hoje, toda a gestão do Araguaia Shop sempre foi muito próxima da segurança pública, né? E então tem uma parceria muito boa. Então, sempre que é acionada a Polícia Militar via 190, os policiais sempre atendem de pronto. Hoje a gente tem um batalhão no terminal que já fica do lado. Do lado. Também, então isso ajuda bastante, até porque lá não dá só para funcionar com a segurança privada, até como qualquer lugar, né? Então, eu percebo que a integração entre a Polícia Militar, as forças de segurança pública e a segurança privada do shopping funciona muito bem. E isso é que faz dar a maior sensação de segurança no Araguaia Shopping, né? A gente tem bastante parceiros. Então, a parceria, ele é um braço tanto para a gente e a gente tanto para eles. Porque eles dependem da nossa tecnologia para atuar e a gente depende deles também para atuar. Então, assim, a gente não pode deixar de agradecer também aí a GCM. GCM ali, ele tem uma base que ele fica praticamente na entrada do shopping e sempre que a gente precisa de apoio, dá apoio pra gente. Batalhão Terminal, que lá na frente do Batalhão Terminal, a gente tem o Major Caminiche, que é um parceirão, um braço amigo demais da conta. Precisou, ligou, tá sempre à disposição e a gente tá à disposição para eles, eles também estão à disposição para a gente. Nunca falhou com esse apoio. Então tem muito que agradecer ali. Isso é muito bom. José Pedro, a gente fala muito sobre segurança patrimonial no Araguaia Shopping, mas a gente não pode deixar de destacar o serviço de brigada. Hoje, com a nomenclatura de brigada efetiva, que é a nomenclatura correta, né, na legislação, e a gente citou lá atrás que tudo que acontece lá fora acaba caindo dentro... Impactando dentro do shopping em algumas situações. E aí, os profissionais, tanto de segurança privada quanto de brigada, têm que estar sempre preparados. Assim como o profissional de segurança privada, o brigada também ele tem que ter um diferencial para trabalhar dentro do Araguaia Shopping, porque ele atende ocorrências reais. Ocorrências que não só são pré-hospitalares, não só são pré-atendimentos, são ocorrências reais, de lesões reais, graves, que inclusive já demandou habilidades muito maiores do que eles precisam lá. Hoje eu queria que você falasse um pouco mais da brigada no Araguaia Shopping, qual que é o diferencial que o bombeiro do shopping tem que ter, e dentro do Araguaia Shopping, dentro da rodoviária, o que hoje o bombeiro do Araguaia Shopping faz e o que ele tem de diferencial? O Araguaia Shopping, nessa questão de diferencial aí, de brigada, né? Na verdade, os nossos brigadistas lá, ele é quase um médico, né? A gente só não receita. Mas da aferição de pressão a um princípio de parada cardiorrespiratória, a uma massagem cardíaca, a equipe está toda preparada. Por qual motivo? Aquela situação que a gente comentou, que a gente previne com treinamentos, a gente tem aí, todo shopping é obrigado a ter o treinamento anual. Então, além disso, eu brinco, não vou falar assim, vou falar brincar, né? Eu não falo brincar, a gente leva muito a sério a questão dos brigadistas, nessa questão aí, de nunca ver uma pessoa iniciante ou inexperiente, porque o Araguaia Shopping é a situação real o tempo todo. Então, a gente tem situações aí que a pessoa entra em crise, a gente tem que tratar. Tem pessoas que vêm da região ali agredida, a gente tem que tratar, porque a gente não diferencia quem é quem. A gente está lá para prestar o serviço. Então, a gente presta o serviço e com a parceria do Corpo de Bombeiro e o SAMU do Estado de Goiás, acionou, em torno de 2, 5 minutinhos já chegou lá e dá sequência ali. A gente até quando liga para o SAMU ou até mesmo para o Corpo de Bombeiro, fala, cara, passa para brigada. Tem um brigadista aí? Tem. Então, o brigadista ele é muito essencial nessa área de shopping. E lá, por se tornar shopping rodoviária, ele está sempre atuando todos os dias. Eu sou prova disso porque todos os anos vocês têm o treinamento da brigada lá, e vale ressaltar que o treinamento de brigada que o Araguaia Shopping faz é público, fica na praça de alimentação para todo mundo ver, e os treinamentos práticos também são nas plataformas onde as pessoas veem a atuação do bombeiro no Araguaia Shopping, e isso mostra a capacitação e como que o Araguaia Shopping preza pelos profissionais lá da área, né? E isso é muito importante, são poucos contratos que fazem isso. E assim como a segurança patrimonial, teve alguma ocorrência de brigada que você lembra que te marcou muito lá no Araguaia Shopping? Sim. Teve uma situação aí de conhecido, de ter uma parada cardiorrespiratória, e graças à brigada a gente fez ali a procedimento de massagem, né? E ele, graças a Deus, voltou e depois veio no shopping para agradecer. Então isso é muito satisfatório para a gente que trabalha com operação, porque você está salvando uma vida. Então, aquilo dali marca na vida da gente. Então, se você fica aquela sensação, se eu for em algum lugar e acontecer isso comigo, será que eles vão... Porque
quando a gente fala em vida, quando a gente fala de uma parada ou fala de algum tipo de acidente, às vezes um segundo ali conta. Então, como a gente tem uma brigada preparada para isso, devido a essa massagem cardiorrespiratória, o rapaz veio aí, né, no que eu disse, ele venceu a morte, né? Então, ele já voltou depois no shopping, agradeceu a gente. Então, isso é muito satisfatório para quem trabalha na área de operações, porque você salvou uma vida. E salvar a vida, ela não tem preço. Ah, isso é verdade. José Pedro, a gente não pode deixar de falar que o shopping ele é um comércio gigante. E tem as altas temporadas. As altas temporadas, né? Estamos chegando numa delas, né? Né? Que é Então, julho. tem julho agora, a parte de Mês de férias. férias. E aí, logo depois, aí começa a vir Black Friday, Natal, liquidação. E Operação Natal o e fluxo vem do vindo. shopping, ele explode. Como que a equipe se prepara para isso todos os anos? Porque tem as festas pontuais, tem os períodos pontuais que a gente já sabe que vai explodir. É festa junina, é Black Friday, é final de ano, Natal, Ano Novo, Dia dos Namorados. Sim. Que é onde hoje o ponto de referência de lazer do goiano é shopping. A gente não tem praia. E como que o shopping se prepara para isso todos os anos? A gente tem bastante planejamento. Então, a gente tem o time de operações, que a gente senta todo mundo e, cara, fala, vamos... Cara, qual que é as datas que vem? Qual que é o nosso fluxo maior? Porque a gente que trabalha como gestão tem que estar por dentro disso. Então, qual é o meu período que mais tem gente? Qual é o meu período que menos tem gente? Qual que é o período que eu precisar de apoio? Quantos vigilantes eu coloco? Quantos brigadas a mais? Qual é o evento que eu vou ter? Então, a gente tem planejamento. A gente faz esse planejamento e, às vezes, até estoura ele porque a gente quer a sensação de segurança. Tanto para o cliente, tanto para o lojista. Então, a gente trabalha com planejamento. Então, a gente está chegando num período agora que é o período de férias. Então, assim, a gente calcula aí a média de mais de 2 milhões de pessoas no mês que passa pelo Araguaia Shopping e pela rodoviária. Então, esse grande fluxo, a gente aumenta. A gente está num período complicado agora também, né? Porque eu tenho Copa. Junto com as férias, eu tenho Copa. Então, o shopping se preparou. Colocamos telões para mostrar os jogos. Temos toda uma equipe. Então, se preparamos para isso. Se planejamos o ano todo para chegar a essas datas e o cliente ficar satisfeito. Tanto o cliente que está passando, tanto o cliente que está comprando e tanto o lojista que está trabalhando. Então, a gente tem que trazer aquela sensação de conforto para todas as pessoas que passam ali dentro. É para o terceirizado que está trabalhando, é para o pessoal da administração que trabalha no seu dia a dia. Que nem eu comentei, a gente passa hoje mais tempo no trabalho do que mais em casa. Então, assim, a gente poderia muito bem estar... A gente não vai falar que hora que é aqui, né? Podia muito bem estar lá em casa, pô, quando curtir família, mas a gente tá trabalhando e a gente passa mais tempo trabalhando do que dentro de casa. E a gente tem que trazer o conforto disso pro dia a dia. Você já passou muito mais madrugadas que eu no Araguaia Shopping, mas o tempo que eu fiquei lá, a gente já passou muitas madrugadas lá para Bastante. manter o Sim, porque bem-estar, a segurança, né? quando a gente fala em shopping, não só isso aí, quando a gente fala em shopping, toda operação no shopping, ela acontece depois que o shopping fecha e antes do shopping abrir. Aí eu tenho uma loja para entrar, aí eu tenho um evento para executar, então tudo é preparado enquanto o pessoal está em casa descansando ali, dormindo às noites, a gente passa ali as madrugadas preparando o conforto do cliente. E uma simples manutenção anual que vocês fazem lá, que é da parte elétrica, que é uma vez no ano, se torna uma operação gigantesca, né? Sim, sim. Movimenta todo o time, né? Movimenta o time de manutenção, movimenta o time de eletricista ali, que é manutenção orgânica, manutenção terceirizada, time de segurança, tanto orgânico, que eu ponho supervisor também para ficar, eu vou também para acompanhar. Então, assim, terceirizada nem se compara, a gente tem que também preparar o efetivo, porque tem lojas lá dentro que precisam de uma segurança maior, que a gente fala assim, não só... A gente tem loteria, a gente tem... Né, loteria, a gente tem pessoas que mexem com joias lá dentro e vice-versa, né? Então, tem joalheria, tem tudo lá. Então, a gente precisa trazer a sensação de segurança para o estabelecimento. José Pedro, e você falou de conforto para os próprios colaboradores e os terceiros que atuam no Araguaia Shopping. Você se recorda de alguma situação que foi difícil de você fazer a gestão, mas você teve que resolver como gestor? Cara, são várias. São várias, né? Eu já sei de todas. São várias. Eu já sei de todas, praticamente todas. Vamos me relembrar algumas aí, Marcos, porque assim, de cabeça eu tô meio esquecido aí, porque tem tanta ocorrência que a gente tem, né? Que a gente acaba, às vezes, esquecendo de algumas aí, de pontuar algumas. Mas eu devo ter comentado de alguma com você, se você me relembrar ela, a gente toca no assunto dela. A gente sempre lidou lá, pelo menos da parte terceirizada, de dispensar um colaborador, não porque ele é ruim
de serviço, mas por uma situação... Não se adaptou ao posto não ali, se né? adaptou ao posto. E aí teve uma situação pontual que realmente a gente tem que tomar a decisão como gestor em prol da coletividade. Na verdade, isso já aconteceu várias vezes, e acontece Sim, muito, acontece muito. né? Da gente... Eu brinco, eu comento muito com os meninos, eu não desloco ninguém. Quem desloca o guerreiro é ele mesmo, com a atuação que ele faz. Então ele sabe qual que é o serviço que ele tem que prestar e ele não faz aquele serviço, então ele mesmo se desloca. A gente só faz a parte de gestão de dar melhoria para o cliente. É verdade. E deixa eu te perguntar, o que que a maioria das pessoas não sabe sobre segurança em shopping center? O que que você pode me citar, falar assim, olha, todo mundo vê isso aqui, mas o que ela não sabe sobre segurança e que está por trás de tudo isso aqui é o que ela não sabe, mas na verdade é isso que garante a segurança dela. O que que é que a pessoa não sabe? O que que o telespectador hoje, ele vai descobrir hoje sobre a operação em shopping center que ele não sabe? É o planejamento. Eu acho que tudo se baseia no planejamento. Então o pessoal ali vê só o bonito, né? Pô, tem segurança, tem sensação, mas ninguém sabe o que ocorre lá atrás. Como é feito para chegar até aqui dali. Como é doído o dia a dia. Porque, assim, a gente também é funcionário, a gente é gestor, mas também a gente tem quem manda na gente. Não falar quem manda, né? A gente tem amigos de trabalho que tem uma patente maior e a gente é cobrado por resultado. Então, a gente tem que dar aquela sensação de resultado. Tanto para o cliente que está nos contratando, tanto para o cliente que está passando. Então, às vezes, o cara vê o vigilante bonitinho ali, bem fardado, bem arrumado, mas ele não sabe o que passa lá atrás. O treinamento que é feito no dia a dia, o planejamento, porque dentro do planejamento a gente fala aí o cronograma de treinamento. Então, mensalmente tem treinamento de abordagem de cliente, treinamento de defesa pessoal, treinamento de como lidar com o cliente. Então, são vários treinamentos para chegar no resultado final, que é a satisfação do cliente. José Pedro, e hoje você é um gestor de shopping, mas isso não te tira da posição de cliente. E tem uma coisa muito característica de nós, da segurança privada, que é analisar operações de segurança em outros locais. Né? E hoje, quando você vai em um shopping center que não é o Araguaia Shopping, a gente que trabalha muito tempo em shopping, a gente evita ir em shopping. A gente evita em shopping, né? Mas quando você vai, quais são os principais pontos que você observa na segurança que você fala assim, cara, isso aqui eu não faria, isso aqui eu vou levar, né, lá para minha operação. Como que é o seu instinto, o seu feeling de segurança quando você está no local que não é o seu local de trabalho? A gente trabalha com o sistema de coruja, né? Quando a gente chega nesses local, a gente fica observando o que a gente vai levar, o que a gente não vai levar. Então, isso eu acho que ele vem de todos os gestores. A gente vai fazer visita, vai passear com a família no shopping. Às vezes eu tô tirando foto. Pô, mas por que tá tirando foto do hidrante? Por que você tá tirando foto daquele extintor? Não, porque isso aqui não pode ter no meu shopping. Não, isso aqui eu quero que esteja no meu shopping. Então, a gente é gestor 24 horas. A gente não para. Então, a gente não é só em shopping, né? Todo local, todo comércio que a gente vai, a gente vê aquilo que eu posso agregar na operações, a gente traz, leva para a mesa de gestões e trata sobre o assunto. E aquilo também que não pode ter, a gente trata com a equipe para falar, pô, isso aqui tem que evitar para não acontecer. Entendi. Ô, José Pedro, e como que é a integração hoje? Hoje a administração do shopping e a rodoviária é uma só, mas nem sempre foi assim, né? Antigamente eram gestões separadas, né? E como que é hoje a integração do shopping com a rodoviária? Porque são duas operações totalmente diferentes no mesmo lugar, né? E como que você lidar com o gestor da rodoviária e ele lidar com você, como que vocês integram essa operação? Vamos lá. Se eu estiver certo, em 2017, tinha uma empresa que administrava o shopping, porque a rodoviária ela é uma concessão. Então, a gente tem uma concessão para trabalhar lá dentro, então a gente ganhou essa concessão e a gente administra o shopping. E antigamente tinha outra empresa que administrava. Então, a gente, quando foi em 2017, se tornou uma só. A gestão, a gente toma conta aí do terminal rodoviário de Goiânia, ao Araguaia Shopping, e o terminal rodoviário de Campinas. Você falou, eu não tenho muito o que falar, porque o gestor da rodoviária ele praticamente é um amigo pessoal. Então, a gente não tem dificuldade. Então, a gente está no dia a dia ali, ele é praticamente meu irmão. Então, a gente tá junto o tempo todo. Eu brinco muito, que pode ser meu pai, né, pela idade, né, mas é o Stênio. Então, assim, ele para mim é meu irmão. Ele é meu irmão, ele é meu amigo, ele é meu colega. Então, eu me espelhei muito nele também, porque quando eu conheci o Stênio, ele já era coordenador, até um tempinho já de shopping, uns 20 anos. Ele já era coordenador, então me espelhei sim em algumas coisas nele, não posso negar. E eu trato ele hoje como meu irmão. A gente treina junto, a gente
sai junto, então o Stênio, ele é meu irmão. Ou seja, eu tenho minhas irmãs, tem tudo, mas é meu irmão homem que eu não tenho. É. Então ele é meu irmão meu parceiro. Então, assim, as nossas gestões, toda a vida foi essa questão de parceria mesmo. Então a gente senta, ou, pô, tem alguma dificuldade no terminal rodoviário? Então vamos tratar. Se eu puder somar, tamo junto. Se eu não puder somar, não participo. Então, vice-versa, ao contrário. Se tiver dificuldade no shopping, Stênio, chega aí. Cara, o que a gente pode fazer? Porque a gente é um time só. A gente são gestões separadas, né? Eu tenho o gestor do terminal rodoviário, eu tenho o gestor do Araguaia Shopping, mas a gente é um time só. Quando a gente fala um time só, a gente quer um resultado só, que é a satisfação do nosso cliente. E trabalha junto. Tem uma personalidade que eu gosto muito tá, do Araguaia Shopping, que pouco é falado e que está sempre por trás dos bastidores. Tem uma fala mansa, fala baixo, mas é um cara extremamente estratégico e assim como você, eu te admiro muito, eu admiro muito ele, que é o Parreira. Demais da Né? conta, que isso. Para as pessoas que não conhecem de quem eu estou falando, eu queria que você falasse um pouco mais quem que é o Parreira, quem que é essa personalidade, né? Quando você assistir aí, Parreira, tá aqui, vai aqui falar de você, né? Você é uma pessoa que eu gosto muito, te admiro como profissional e é uma pessoa que é extremamente estratégica. Quem que é o Parreira, José Quem é Pedro? o Parreira? Na verdade, é o Rodrigo Parreira, todo mundo conhece como Parreira. Parreira é nosso gerente de operações hoje do shopping. Então, assim, não é fácil ser gestor de shopping, né? E no caso dele, ele é o gerente de operações e ele comanda toda a operação do shopping. Então, tudo que envolve manutenção, estacionamento, obra, nem se compara, né? Porque a gente A está obra passando ali um é período tenebroso. ali que só, como diz, trazendo melhoria para o cliente. Então, assim, quem que é o Parreira para falar do Parreira? Parreira, eu não vou falar assim, que não é difícil falar dele. Parreira é um parceirão, então toda vez que precisou, tá? Então, assim, tem muito o que falar dele, mas toda vez que precisou, Parreira, ele é um parceirão de um mega gestor. Porque, assim, eu até brinco muito, não só como profissional, como pessoal. Às vezes, porque todos nós passamos por dificuldade. E às vezes eu chego para Parreira, ó, cara, tô com dificuldade assim, assim, assado. E por ser uma pessoa mais experiente, a gente tentar pegar aquele conhecimento. E fora que como é que eu posso falar para você? É um caboclo muito família. É um pai muito ausente, ele tá sempre junto com a família, a esposa dele tá sempre no shopping, os filhos dele tá sempre no shopping. Ausente ou presente? Presente, né? Foi Presente. mal, presente, né? Tão ausente, ó, é um paizão muito presente. Então ele tá sempre ali com sua esposa, com seus meninos, às vezes na correria do dia a dia, a esposa dele liga pra ele, vai pra lá, então assim, o Parreira, ele é um cara, ele é um braço. Ele é um braço aí do Araguaia Shopping, que eu vou falar pra você, viu? Não é fácil estar na pele dele, não. Brinco muito, porque assim, a gente que vive de operações, a gente não tem vida. Qualquer hora o telefone pode tocar, qualquer hora, porque o shopping, ele funciona até as 8h30 da noite, até 10 da noite, porém a rodoviária ela é 24 horas. Então, diferente dos outros estabelecimentos que fecham a porta, tem uma porta para fechar, você faz um controle de acesso, a rodoviária ela é 24 horas. Então, qualquer momento o telefone pode tocar. Então, é aquilo que a gente falou, várias madrugadas, já teve situações de ter que sair de casa correndo. Ixi, já Pô, fizemos isso tô demais. correndo, às vezes até ligo pro Parreira, eu também tô indo. Não, Parreira, fica aí, se precisar, nós te liga. Então, assim, o Parreira ela é um braço direito do shopping. Ele Não é um tem cara muito o que legal. falar, bastante. Aí você fala manso, tá? Mas não deixa eu falar brabo, não, que eu falo pra você, eu já conheço essa parte dele, já não é bom, não. É. Mas é um mega gestor. José Pedro, hoje, para a gente encaminhar para o final, o que o usuário hoje, tanto da rodoviária quanto do Araguaia Shopping, ele, ele pode esperar do shopping quando ele for visitar, tanto quanto como rodoviária, quanto quando o shopping, o que é que tem lá esperando ele, o que tem para agradar ele, o que tem para amparar ele. Hoje, eu peço que você fale para quem não conhece, né? Porque esse podcast vai ser exposto no Brasil todo e em algum momento alguém que estiver passando por Goiânia, o que esse usuário pode esperar da rodoviária, do shopping Araguaia, de todo aquele complexo? Pode esperar de tudo, porque ali a gente está pronto para receber o cliente. Tanto o que a gente comentou sobre rodoviária, vem melhorias, que todo empreendimento tem melhorias, então a gente vem com mais melhorias. A gente passou por reforma recentemente, porque antigamente tinha aquela sensação de, rodoviária, vou no banheiro da rodoviária. Cara, se você for no banheiro da rodoviária hoje, você fala, cara, que banheiro é esse? Eu não conheci nenhum banheiro desse jeito. Eu vou em alguns shoppings em outros estados, não tem um banheiro como esse. Então a gente está reformando e trazendo melhoria para o nosso cliente. Então hoje o caboclo ele está fazendo ali uma passagem, vai viajar 24 horas, né?
ele tem um local para onde ele possa tomar banho, ele tem um banheiro que ele pode, você vê que dessa área do terminal rodoviário, então já existia, então a gente tem isso. Eu tenho o shopping que tem altas marcas de outlet, que não tem de outros shoppings. Quando a gente fala em outlet, vem muitas pessoas de fora comprar outlet. Bastante, né? Então, assim, é muito grande essa... Como é que eu posso explicar para você? E essa operação que é faz imenso. Então é cliente se tudo. A sentir rodoviária bem. ela tem tudo. Ela tem um VaptVupt dentro dela, que hoje estamos com uma... Não vou falar assim, o maior VaptVupt, mas o VaptVupt acabou de passar por uma reforma, então é o primeiro aí, acho que entre eles. Então a gente tem toda essa operação rodando no Araguaia Shopping. Lembrando que a gente tem no Araguaia Shopping também algo que tem em poucos locais, que são os guarda-volumes. Guarda-volumes, Que temos um tudo. deles fica 24 horas, né? Que é o guarda-volume leste, se eu não me Sim, engano. guarda-volume Ainda é leste. assim. Ainda é assim. Então tem esse diferencial que é da segurança dos seus objetos, das suas malas. Eu trabalhei no guarda-volume, então eu sei como é que funciona. Né? Então, esse ponto que o José Pedro sobre tomar banho, de o usuário do shopping ele ser muito bem acolhido, né? Ele realmente vai ali, não sei se é assim que funciona ainda, vai lá no guarda-volume, compra a ficha para o banho, Compra a ficha de vai banho. lá e toma banho. Hoje, o que era ali antigamente uma segunda praça de alimentação no mezanino que tinha o cinema, tinha o boliche, hoje virou um mezanino extremamente muito bem feito, Bem tem os feito. novos banheiros, né? Lá em cima tem loja nova, então A praça de alimentação foi ampliada, é, onde recuamos as lojas para trás ali, criamos mais espaço. então Para quem era de antigamente, era o Colégio Planeta, Colégio Planeta no subsolo. subsolo. Hoje ali é uma mega praça de alimentação. Então hoje o usuário do shopping ele vai se sentir extremamente acolhido. Eu tive hoje uma visita no pessoal, falou, cara, eu nunca fui numa praça de alimentação tão grande como essa. Tão completa, porque ali a gente tem tudo, né? A gente tem de lanche a restaurante. Várias grandes marcas, e além disso aí, muitas de lanche a mega janta também, né? Então a gente tem de todo tipo de cliente a gente agrada. José Pedro, eu queria que você ficasse à vontade para você falar de alguma coisa que eu não te perguntei, algo que você acha pertinente do Araguaia Shopping, da rodoviária, algum assunto interessante. Fala assim, Marcos, eu acho importante ressaltar isso, porque é pouco difundido, mas eu acho importante ressaltar. Se tem alguma coisa que eu não te perguntei. Marcos, você já fez um obstáculo muito grande, né? Porque eu sou meio vergonhoso e vim cá falar contigo, pra mim já foi um mega obstáculo. Eu não posso falar muito do Araguaia Shopping, porque aquilo que eu falei, eu tenho 11 anos lá dentro. Então tudo que eu tenho pra falar é qualidade. Das melhorias que tivemos, do que tá pra vir. Então vem novidades aí no Araguaia Shopping logo, logo. Então, assim, tem aí ampliações de várias áreas do Araguaia Shopping. Então eu falar muito do Araguaia Shopping fica ruim. Então o que eu peço pra pessoa vir? Vim conhecer. Porque é uma operação que, eu nunca vi isso na vida. Um shopping dentro de uma rodoviária. A gente somos pioneiros nessa área. Então já tem outros estados hoje que já tem um shopping dentro de uma rodoviária. Mas a gente foi pioneiro nessa área. Não só como pioneiro, como somos exemplos para outros local, que a gente vai aí, a gente tem muita visita técnica, né? Porque assim, a gente fala em terceirizado, todo mundo quer vir trabalhar no Araguaia Shopping. Porque hoje o Araguaia Shopping, ele abre portas para um monte de lugar. Eu falo, brinco muito com o pessoal. Quem trabalha no Araguaia Shopping, trabalha em qualquer operação. Porque não é só um Araguaia Shopping, é um Araguaia Shopping, é uma rodoviária, recebe todo mundo de vários estados, porque a gente acomoda todo mundo ali, tenta trazer como se fosse para nossa casa mesmo, porque ali é a nossa casa, a gente vive o dia a dia ali. Então a gente tenta acomodar o pessoal o mais confortável possível. Tá? Então, assim, eu peço para vir conhecer. Pra vocês conhecerem o que é o Araguaia Shopping, o que é a rodoviária de Goiânia. Porque quando a gente fala em rodoviária, todo mundo tem aquele... rodoviária, cara. No dia que você entrar dentro de uma rodoviária de Goiânia, no dia que você entrar dentro de um ônibus daqui que tem um leito para você deitar, você realiza. Tem avião que nem isso tem, cara. Então, assim, é muito confortante. Tem uma coisa aqui que eu lembrei que o Araguaia Shopping faz, e é importante falar porque a gente versa sobre sustentabilidade, que é a parte de reciclagem, né? Eu queria que você falasse um pouco mais, porque tem um local ali separado, né? Tem uma empresa terceira que vocês têm Sim, tem a uma empresa terceira, parceria. a gente tem a coleta seletiva, né? A gente tem a coleta no Araguaia Shopping. Então, todo o lixo que é recolhido no shopping, ele vai para a coleta, onde são separados que são orgânicos e são recicláveis, né? O que é reciclável, ele volta como receita, para a gente manter aquela operação, e o que é orgânico tem uma empresa terceirizada que recolhe para fazer o descarte. Então, a gente tem toda essa operação que ocorre. É. E eu só tenho a agradecer a sua presença aqui, José Pedro. Eu não tenho nem palavras para te dizer
Novamente, eu tenho um carinho absurdo pelo Araguaia Shopping. A prova disso é que eu tava lá o tempo todo, Sim. né, quando a gente trabalhava junto. E eu conheço cada lugarzinho daquele shopping e eu tenho muito respeito pelo aquele local porque fez parte da minha base, da minha trajetória para chegar onde eu estou. E eu tenho a honra, o prazer de falar, não, eu já fiz a gestão do Araguaia Shopping junto com meu colega e lá foi a base, foi o berço da minha caminhada profissional. Mais uma vez, obrigado pela sua disposição por estar aqui. Seja muito bem-vindo toda vez que você quiser vir. É meu amigo pessoal, é meu irmão, tá? E a gente tem o intuito de trazer mais profissionais que fazem gestão de shopping para a gente conversar, para as pessoas saberem realmente como que é uma operação de Sim, sim. shopping. Até mesmo assim, hoje a gente tem lá Vladimir, que tá lá no Goiânia Shopping. Que Ele vai também vir aqui. veio do Araguaia Shopping. O senhor é o próximo, viu, Vladimir? Te aguarda aqui, que ela tá aqui pessoalmente. Então, assim, o Vladimir, que é também um mega gestor, tá lá no, Araguaia, no Goiânia Shopping hoje, também atuando na área de coordenação de segurança. E você, o que eu tenho pra falar pra você, Marcos, é só gratidão. Então, assim, a gente aprendeu a trabalhar um com o outro, a gente não só trabalhou junto, como a gente, se precisar um do outro, liga um pro outro, liga pra saber como é que tá, às vezes você me liga, Zé, e aí, como é que você tá bem, como é que tá a família, a gente sempre tá conversando. Tô devendo algumas visitinhas, né, eu não vou nem comentar, né, tô devendo algumas visitinhas, mas eu tenho só gratidão pra falar pra você sobre o seu trabalho, sobre a gente trabalhar junto, que isso se repita mais vezes, né, não só como pessoal e sim como profissional, porque a gente está sempre na mesma área. Você como gestor, eu também como gestor, a gente sempre tem que trabalhar unido pelo mesmo benefício do povo, que é a sensação de segurança. E lembrando que Goiás é muito pequeno em relação à segurança privada. Todos os gestores se conhecem, se não conhece pessoalmente, já ouviu falar, e a gente se comunica muito. E é muito prazeroso para mim, né, tá no meio de vocês, entender como é que funciona a operação, porque a gente trabalha junto o tempo todo. Esse podcast foi feito para isso, para a gente entender como que a operação funciona por trás, né, lá nos bastidores, onde as pessoas realmente dão o sangue para as coisas rodarem. O nosso intuito é chamar diversos profissionais da área. Então, hoje está aqui o gestor operacional, que faz a coordenação operacional do Araguaia Shopping. Amanhã nós vamos chamar outros, até realmente a gente trazer, né, o máximo de pessoas possíveis para as pessoas conhecerem, né, a qualidade dos profissionais que fazem a gestão de shopping centers, na área de indústria, na área de comércio aqui no estado de Goiás. Esse é o nosso intuito e eu repito, né, e eu vou reiterar aqui os meus votos. Muito obrigado por tudo, né? E você que retorne mais vezes, traga o Parreira, traga o Pereira. Vamos trazer todo mundo aí. Né, pra gente conversar mais, e isso estreita nossos laços, né, de amizade que nos une como verdadeiros irmãos. Obrigado, Zé Pedro. Eu que agradeço.